Opa, beleza? E a gente chegou na nossa última aula, na aula número 7. Primeiro eu quero agradecer você que aguentou ficar por essas 7 aulas comigo, que você consumiu esse conteúdo. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Para mim foi muito legal poder tirar o que está na minha cabeça, a maneira como eu raciocínio todo o processo de um tenista. E eu acho que, de uma certa forma, se você conseguir absorver o que eu te passei, pode mudar muita coisa no teu jogo, sim. E hoje a gente vai falar como que você pode treinar os teus aspectos táticos e estratégicos para a hora que você for jogar. Se você parar para pensar ao longo de todas essas aulas, o ponto crucial e para mim é uma das coisas mais importantes é o teu desenvolvimento como tenista, no sentido de você olhar para você, de você se conhecer, você entender o que você consegue fazer, o que você faz de melhor e o que precisa ser desenvolvido. Porque para mim, o tênis vai muito mais do que você simplesmente ter bons golpes. É fundamental, tem que trabalhar sempre, em toda a tua sessão de treino tem que ter, mas não basta. Se você não se entende, se você não sabe o que você consegue fazer, se você não consegue controlar o teu emocional, você nunca não, né? Mas fica muito mais difícil de você jogar bem. Você vai ganhar só dos caras que tecnicamente você for muito superior, mas na hora que tiver uma equivalência técnica, ou o cara for um pouquinho superior, já vai ficar mais difícil. Como eu te falei na aula anterior, a parte tática e estratégica, esse lance de pensar para jogar, ele tem que ser automático. Não é que você vai ficar pensando, vou bater a direita aqui, a bola tá vindo, vou bater lá agora porque eu quero isso, quero aquilo. Não. Isso vai acontecer de forma automática, mas para isso você precisa exercitar. E o processo de treinamento da parte tática, da parte estratégica, na minha visão, segue o mesmo processo do desenvolvimento de um golpe. Então você vai usar drills mais fechadinhos, isolados ali na jogada, depois você faz ele um pouquinho mais aberto com lançamento, com uma combinação maior, e depois você exercita com bola viva. A primeira coisa é você pegar a tua combinação de jogada ali, se você tiver mais de uma, ok. Se tiver uma só também não tem problema. E aí você vai destrinchar essa combinação em partes, em golpes. Ela começa com uma direita cruzada, começa com uma direita paralela, ou uma esquerda cruzada, não importa. Você vai separar em vários pedacinhos. E aí você vai treinar cada um deles, cada golpe de forma isolada. Só que quando a gente está trabalhando só o gesto, só a parte técnica, a gente não se preocupa com o resultado. Pelo menos no primeiro momento, o importante é você corrigir o teu gesto. Quando a gente está trabalhando os golpes isolados para a parte tática, o resultado já é importante. Tá, não necessariamente você acertar toda hora, mas você tem que buscar determinado resultado. Então, se é uma bola que você vai se mexer para a direita e cruzar alta, por exemplo, você tem que atingir esse resultado. E aí você vai fazendo ajustes técnicos para que você tenha o resultado tático e estratégico que você precisa. E aí o que você vai fazendo? Você vai fazendo isso jogada por jogada. Depois, num segundo momento, você vai fazendo ela combinada com o drill mais aberto. Então você já põe uma jogada, um golpe, né, no caso, associado à segunda bola. Aí você vai exercitando isso. E aí faz um outro, que você associa uma terceira bola, se tiver, uma quarta bola, se tiver. Então a cada momento você vai encaixando, você vai somando uma bola a mais até que você chegue no final dessa construção. O ideal é você fazer isso, primeiro, isolando os golpes, como eu já disse, depois você vai combinando um a um, e aí depois no final você faz tudo de uma vez só. Nesse momento você vai procurar fazer com drill, alguém lançando, alimentando isso para você, simulando essa combinação para você, para que você treine aspectos técnicos ali, uma boa pisada, como que você tem que se posicionar, qual que é a altura que você tem que tocar a bola naquela situação. Então, a parte técnica aí é onde ela se converge, você começa a ser específico tecnicamente para aquela jogada. O que precisa corrigir para você executar aquela jogada bem. E aí você vai fazendo isso para os 3 momentos do ponto, para abertura, para construção e para finalização. Então, na abertura é a mesma coisa. Você vai treinar o teu saque e a primeira bola. Na devolução, vai treinar a devolução, a primeira bola e de repente mais uma bola. E aí da mesma maneira você separa, depois você vai juntando uma a uma e depois faz o conjunto inteiro. E na finalização a mesma coisa. Você vai pegar a bola que você prepara e a bola que você finaliza. Treina separado e treina combinado. Tudo com drill. E depois quando você for jogar, quando você for colocar em prática isso, pode ser em exercícios semi-abertos, né? Então você começa simulando a jogada e abre o ponto, ou você joga saindo por baixo, sem saque,
Se você estiver trabalhando uma finalização, por exemplo, e aí tenta chegar nessa situação. Se for com saque, começa ali e joga aberto o ponto. Então, da mesma maneira que você separa nos drills, você também vai separar nos exercícios de bola viva. E aí, o legal é você jogar sets, jogar partidas, tentando aplicar esse conjunto de jogadas. E aí, como eu falei na aula anterior, é você validar isso. Tá funcionando? Tá de acordo com o que eu consigo fazer? Eu realmente consigo jogar dessa forma? Essa é a melhor maneira de você praticar e você atingir uma performance maior, vendo pelo lado tático e estratégico. Claro que aqui eu tô fazendo um panorama geral para você, numa situação onde você tá pensando numa combinação que você vai usar sempre. Evidentemente, vai ter momentos em que você precisa ser mais específico. Digamos que você sabe que você vai para determinado torneio, você vai jogar com determinado adversário. Nesse caso, você também pode treinar essa parte tática e estratégica de acordo com uma jogada específica que você precisa para aquele jogo, para aquele adversário ou para aquele tipo de torneio. Mudou o piso, mudou a bola, mudou a altitude. Então esse trabalho mais pontual, ele sempre é feito. Você não vai só ficar treinando o teu padrão, você treina o teu padrão e as diferentes aplicações que ele precisa ter de acordo com a competição que você vai participar. Uma coisa que é importante entender é que dentro desse trabalho tático e estratégico, quando você automatiza essas combinações, tem muito trabalho técnico aí também. É onde você vai, é o que eu já falei, você vai fazendo pequenos ajustes para você ter a performance da jogada. E ao longo do tempo, quando você perceber que você chegou no teu limite, que você pode desenvolver alguma coisa além do que você está fazendo, essa inclusão técnica de um novo fundamento vai passar pelo mesmo processo. Entenda que, assim como a parte técnica, a parte tática e estratégica também leva tempo para que você consiga automatizar, para que você faça com excelência. Então, não vai ser você fazendo um treino, eu entendi como que é a jogada, que na hora que você for jogar você vai conseguir fazer. Não, porque o que vai acontecer? Se você só entender na tua cabeça, mas mecanicamente, sabe, na hora de executar, não tá automático, quando você for jogar você vai ficar pensando, aí você não vai conseguir executar, porque você tira toda a tua atenção da bola, você tira toda a atenção do que você tem que fazer. Você fica pensando, vou bater aqui, vou bater ali. Não pode ser assim. Você tem que praticar realmente para sentir que você tá dominando e tá fazendo aquilo com a maior naturalidade do mundo. Então, é um processo assim como qualquer outra coisa dentro do tênis. E aí a construção e a elaboração dos drills vão depender única e exclusivamente de como é o teu jogo, como que é a tua combinação. Não dá pra eu te falar faz assim ou faz assado. Você tem que ver quais jogadas você faz, quais bolas você precisa e treinar isso da maneira como eu te expliquei. Bom pessoal, é isso aí. Chegamos ao final dessas 7 aulas. Chego aqui muito agradecido pela tua companhia. Espero que realmente tenha sido útil, como eu falei no comecinho. Espero realmente que tenha te ajudado. Fica pra você esse material aí, você que já tem um acesso. Eu não vou restringir o acesso pelo menos por enquanto. Mas, se vocês puderem deixar nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ter de conteúdo, pra mim seria muito legal saber, certo? Um forte abraço do Yoda e a gente se vê por aí nas minhas redes sociais, YouTube, Instagram, de repente até Facebook, apesar de eu não usar tanto. Beleza? Forte abraço, valeu!